Olá! O tema do programa de jornalismo dessa semana é espetacularização da notícia. Convidamos para conversar conosco a professora Silvia Moretson. Silvia é doutora em Serviço Social pela FRJ e uma das mais importantes pesquisadoras do jornalismo na área acadêmica. A professora de jornalismo gastronômico, Juliana Dias, tem uma perguntinha para você também. Essas chamadas sensacionalistas, elas promovem a conversa, atraem o leitor, a audiência. Mas você acredita que essas chamadas, esse modelo de se fazer jornalismo, é capaz de aprofundar o debate, atrair o leitor para pensar mais criticamente sobre os temas que são abordados? Então, aí que eu acho que volta a questão que eu falei antes, quer dizer, o que é o sensacionalismo, o que é a espetacularização, né? E o que é a exploração da emoção, quer dizer, o que são notícias voltadas para fatos que emocionam o público, né? Se você entra no enfoque do sensacionalismo estritamente, eu não vejo como chamar a atenção para alguma coisa que possa levar o público à reflexão. A gente vai ficar o tempo todo discutindo banalidades enfim, não tendo um mínimo de capacidade de aprofundar nada, porque a ideia é justamente essa da superficialidade, né? E do escândalo, né? E do impacto, né? Acho que, por exemplo, se você pensar no caso da corrupção, pensa na corrupção, né? A exploração da questão da corrupção nunca antes na história desse país e tudo mais. Primeiro que isso é falso, né? Porque não é verdade, simplesmente, né? Assim, a nossa corrupção é constitutiva da nossa história. Capitanias hereditárias, sabemos da história. Crianças ainda não nascidas, mortos, etc., já tinham suas concessões ali. Então, quer dizer, desde sempre, nosso país foi estruturado assim. Você se confrontar contra isso, depois de 500 anos, 517, na verdade, é uma tarefa bastante complicada, não é assim de uma hora para outra. Agora, surge essa avalanche, que não é nova, porque em 64 foi a mesma coisa, mas anteriormente também, em 54, quando tentaram. Quer dizer, só foi abortado com o suicídio do Getúlio. Era a mesma história, o Mar de Lama e tudo mais. Quer dizer, todo esse discurso vai no sentido desse impacto. Temos um grande problema e precisamos acabar com esse grande problema, né? Está muito na cara que não é exatamente isso, né? Porque nós tivemos a deposição de uma presidente em nome da moralidade, em nome do saneamento, né? De acabar com a corrupção, e nós temos cada vez mais corruptos no poder, né? Enfim. Então, assim, como que isso pode levar alguém a refletir alguma coisa? Só a gente que já está um pouco armado, sabendo, né? Quer dizer, pensando nas pessoas que têm alguma formação e sabem como é que a mídia funciona e sabem como é que esse mecanismo funciona. Agora, esse mecanismo só funciona porque a maioria das pessoas não sabe como ele funciona, obviamente, né? Senão ele não teria sucesso. Então, se ele funciona dessa maneira é porque ele explora alguma coisa que está, inclusive, no subconsciente das pessoas, nessa capacidade das pessoas reagirem emocionalmente diante de certos temas que são recorrentes, né, e que abalam, que são moralistas e tudo mais. E aí leva a que as pessoas reajam de uma maneira completamente irracional. Sendo assim, como os veículos de comunicação servem de instrumento de controle social e até que ponto a mídia sustenta a fama do quarto poder da República? Bom, esse negócio do quarto poder é antigo, né, lá do século XIX, e é a maneira pela qual o jornalismo se legitima socialmente, mas ao mesmo tempo é uma tremenda falácia, né, porque você dizer que é o representante da sociedade, a voz dos que não têm voz, eu quero dizer que o quarto poder é isso, tá? O quarto poder não é o primeiro poder, aquele poder de manipulação. Tem muita gente, eu ficava muito impressionado, meus alunos falavam isso, não, o poder de manipulação. Claro que existe esse poder de manipulação, mas não é essa a definição do quarto poder, né? Então isso de você ser o mediador entre os fatos e o público, ser aquele que é o representante da sociedade, que vai falar lá com as fontes, né, com as autoridades e tal, vai apurar as coisas e em nome da sociedade que você está lá para poder relatar os fatos, isso é fundamental para que o jornalismo tenha a sua legitimação social, mas ao mesmo tempo é uma falácia, sobretudo quando a gente tem, no caso do Brasil especialmente, uma mídia que é particularmente toda, quer dizer, basicamente toda privada, né? As concessões públicas não obedecem aos critérios que deveriam nortear, né, quem deveria explorar esse serviço e, enfim, você não tem um serviço público, agora mesmo, inclusive, está sendo desmontado, né, o serviço público de comunicação
que a Duríssimas Penas começou a ser implantado nos tempos recentes, né? Porque uma coisa era a TVE quando começou, que era mais ou menos um órgão mesmo oficial, e depois passou a ser uma outra coisa ainda, com muitas dificuldades, muitos problemas e tal. Então, assim, uma coisa é isso, né? Essa ideia do quarto poder, que é completamente desvirtuada. Agora, como é que esse aparato todo, sobretudo quando você pensa em rádio, TV, e principalmente TV, e agora com a internet, porque a internet espalha tudo, né? A internet são todas as mídias dentro desse ambiente virtual, né? Então você tem vídeo, você tem som, você tem tudo ali, você tem interatividade, que era uma coisa que tinha no rádio, na TV, mas com um nível muito inferior se você comparar a internet hoje, né? Você tem toda a tentativa de legitimação de um discurso jornalístico, que nós damos os fatos para que as pessoas possam tirar suas conclusões. Isso é tipicamente iluminista, isso é kantiano. Os jornalistas talvez não saibam disso, mas imagina, né? Estou falando do Kant, né? Mas é isso. O que é? É aquele famoso ensaio que o Kant publicou em 1784. O que é o esclarecimento? É você sair da sua menoridade para a sua maioridade, é você ter autonomia, ser capaz de pensar por si, né? 200 anos depois, nós estamos aí com os jornalistas dizendo que dão os fatos para que o público tenha a sua própria opinião, ou seja, para pensar por si. É tipicamente iluminista isso, né? Isso é ótimo, isso é lindo, é maravilhoso. O problema é o seguinte: você dá os fatos, efetivamente, que fatos você dá, a maneira pela qual você seleciona os fatos não está explícita para o público. Isso é uma coisa que os jornais fazem, né? Que as empresas de comunicação fazem a partir de seus critérios, que não são critérios consensuais, né? Você tem algumas coisas que são consensuais e outras que são simplesmente do arbítrio de quem, ou de quem está mandando ali, ou de quem patrocina, enfim, de quem está mandando de uma outra maneira, ou seja, não é diretamente o diretor de programação, ou o editor-chefe, ou o dono do jornal, mas é o patrocinador que está em contato com ele. E que estabelece qual é a pauta, né? Que estabelece qual é a agenda e tudo mais. Então esses fatos vão ser reportados e os outros vão ficar escamoteados ou vão ser minimizados e tal, ou nem vão aparecer. Como você disse um pouquinho antes sobre a internet, até que ponto o jornalismo independente na internet e a sociedade podem transformar em grandes concorrentes dessa grande mídia? Eu não sei se podem muito, porque é claro que com a internet abre uma possibilidade de um jornalismo alternativo como a gente não tinha antes, né? A gente tinha alternativas, mas eram muito localizadas. A internet permite isso dessa maneira que, assim, é muito mais barato, né? Você não tem grandes gastos, não é muito complicado, você tem que ter alguma competência na hora de, por exemplo, de enquadrar, de filmar, né? Enfim, você tem que conhecer alguma coisa a respeito do audiovisual para poder fazer uma reportagem de vídeo, por exemplo, que eu acho que é o que tem mais impacto justamente, né? A coisa da imagem, né? É fundamental para atrair atenção, já que a gente estava falando sobre essas questões, né? Mas você precisa ter um hábito, né? As pessoas precisam estar habituadas a ligar em algum canal ali, canal que eu digo, naquele link ali, enfim, você disseminar as possibilidades, né, de acesso a essas informações. E, ao mesmo tempo, tem a questão do discurso. Assim, você vê, muitas vezes eu vejo Mídia Ninja, por exemplo, e outros, né, fazendo simplesmente a mesma coisa com sinal trocado. E é claro que com uma defasagem enorme em termos de possibilidade de impacto, né? Porque uma coisa, você sair no Jornal Nacional é uma coisa, outra coisa você está lá num link, por mais que tenha alguma repercussão, mas não tem termos de comparação, pelo menos até agora, né? A aluna Isabela Teixeira fez uma pergunta para você. Vamos ouvir? Eu gostaria de saber se a espetacularização do jornalismo deixa de agregar valor nas notícias e deixa de abordar certos fatos que deveriam ser abordados antes. Olha, essa coisa de agregar valor, eu sempre tenho um problema com essa maneira de se encarar as coisas, né? Porque parece que a gente que vai contabilizando, né? Eu acho que é complicado falar disso, mas com certeza existem valores, né, na notícia e tem notícias que têm mais valor do que outras. A espetacularização é aquilo que eu falei, é a exploração desmesurada, sensacionalista, que dispersa, né? Que
que diverte, que tira a atenção do que deveria ser mais relevante, né? E que é uma arma ideológica bastante eficaz, né? Utilizada de longuíssima data. Com certeza, ela realmente, né, faz com que essa cortina de fumaça, né, faz essa mistificação, enfim, em torno daquilo que passa a ser uma pauta, quando na verdade você poderia estar explorando outros temas, e isso é fundamental para que a gente não tenha consciência, né? Não é que só essa maneira do jornalismo agir, se a gente descartasse essa tendência ao espetáculo, fosse suficiente para que as pessoas tivessem consciência das coisas e passassem a agir em conformidade com isso. Mas é um elemento fundamental para essa alienação, digamos assim, alienação no sentido clássico, né, que a gente tende a colocar, que hoje não se fala tanto nisso, mas que não deixa de ser verdadeiro, né?